Fala moçada, tudo bem com vocês? Tranquilos? Bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Bruno Pontes. Aula de hoje imperdível sobre o surgimento da filosofia. O que é a filosofia? Onde que ela nasceu, né? Qual o papel do mito nessa relação? Existe uma relação entre o mito e a filosofia? Isso você vai ver nessa aula de hoje. Enquanto sobe a vinheta, aproveita, se inscreva, curta esse vídeo, manda para os seus amigos e coloque também depois aí seus comentários, porque isso tudo ajuda nosso canal cada vez ficar melhor, viu? Bora lá então! O surgimento da filosofia. Bom, falar sobre o surgimento da filosofia, antes de mais nada, passa também por a gente poder discutir o conceito do que é a filosofia, né? Antes de mais nada, vamos parar com esse negócio de ficar achando que filosofia, essa coisa de ficar viajando, né? Ficar com umas... Nada disso não. Filosofia é pé no chão, é reflexão, óbvio que é, né? É coisa séria, tem um parâmetro, tem método, né? Tem modo de agir. Mas é legal também a gente colocar isso aqui de um modo pragmático para a gente poder também entender. E mais do que isso, saber que a filosofia, ela está presente na nossa vida o tempo todo. A gente faz filosofia o tempo todo. Então, a ideia dessa aula é a gente poder construir um pouco isso, olhando para a história e para a constituição da filosofia, tá? Bom, começar a aula sobre o surgimento da filosofia passa por essa pergunta, né? O que é a filosofia? Bom, a filosofia, o primeiro ponto para a gente poder discutir é colocá-la como uma ideia de uma reflexão, de um questionar, principalmente numa ideia de uma não aceitação em relação às coisas que são dadas. A filosofia, ela nasce nesse contexto, né? Daqui a pouco, no desenvolvimento da aula, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre a passagem do mito e da filosofia, né? Num certo momento não haviam mais justificativas plausíveis para algumas circunstâncias que aconteciam na vida e as pessoas elas começaram a questionar, a colocar outros problemas, outras visões acerca do mundo, das relações, da vida de um modo geral. Então, a filosofia, ou o filosofar, é refletir, né? É você pensar, é você problematizar. Mas não apenas problematizar, é também você trazer respostas, né? Não é apenas uma pergunta que fica assim jogada no ar, sem um propósito. É exatamente um movimento também contrário, da gente também buscar racionalizar as nossas vidas, as nossas relações, o nosso modo de ser. Um outro ponto importantíssimo quando a gente fala sobre a filosofia é a ideia de uma atitude crítica. Atitude crítica que está ligada, inclusive, à noção de uma reflexão, né? Uma atitude crítica de não aceitação, de inquietação em relação ao mundo, né? E aí é bem interessante que a gente tem aqui até como uma diferença, né, em relação ao senso comum. O que é o senso comum? Esse conhecimento adquirido muitas vezes pela cultura, pelas nossas famílias, né, que vem muito com a tradição e muitas vezes ele não é problematizado, ele não passa pelo crivo de uma boa pergunta, de uma boa sistematização. E a gente simplesmente faz porque é um costume, tá? Então é muito interessante a gente pensar que a filosofia, ela vem num sentido diferente, contrário da ideia de um senso comum. Ela vem como uma atitude crítica, colocando um porquê. Por exemplo, nós utilizamos na nossa vida muitas vezes a filosofia. Quando, por exemplo, você está numa situação e essa situação da sua vida ela é uma situação assim um tanto quanto injusta. E aí, sei lá, você foi um pouco prejudicada, e vem a você aquele desejo, né, de simplesmente questionar alguém, tá? Mas o que você está fazendo não é justo. Você pode me explicar por que dessa escolha, né? Ou então você justificar isso, né? Você problematizar isso, dizendo assim, poxa, mas isso não é justo. Por que não é justo? E quando eu começo a apresentar as razões, eu estou me colocando numa atitude crítica, né? Que é muito diferente de uma ideia de um senso comum, que a gente vai absorvendo na tradição e a gente vai repetindo essas práticas ao longo da vida, ok? Outro ponto importantíssimo é a ideia da filosofia como uma justificativa racional, ou seja, a gente se distancia dos elementos
muitas vezes místicos, né? Discursos às vezes sem uma razão plausível, para buscar uma justificativa que seja pautada apenas na razão, e não numa aceitação dogmática ou numa aceitação que vem ligada à ideia da tradição. Então, se a gente pudesse falar um pouco sobre a filosofia, essa é uma síntese breve e inicial acerca dessa pergunta, tá? Bom, a filosofia, a palavra filosofia, a etimologia dela, muito conhecida por todos nós, vem de duas palavras gregas, né? Filia, que significa amizade, e sofia, que é sabedoria. Então a junção dessas duas palavras significa amor pelo saber ou amor pela sabedoria. Tanto faz, fica muito próximo, ok? Dito isso, vamos avançar mais um tópico dentro da nossa aula, que é do mito ao filosofar. O mito, ele é um elemento constituinte da história do povo grego antigo, né? E a gente sabe que o mito, ele vem de uma tradição oral, mas ele também vem na cultura grega transmitido principalmente pelos poetas, né? Então, os poetas, eles tinham um lugar muito importante dentro do contexto de educação do povo grego, né? E o mito, ele é um tipo de conhecimento importante que também vai ajudando o desenvolvimento do pensamento do povo grego, tá? O que é um mito, então? O mito é uma narrativa fantasiosa para explicar algo. Então, o mito é uma narrativa, né? Diante da ausência de uma tecnologia e de outros recursos que pudessem, de algum modo, fazerem as coisas se tornarem mais claras, vem o mito para poder apresentar ali explicações. Por exemplo, né, gosto muito de brincar com isso, se a gente tivesse hoje, no século 8, né, antes de Cristo, mais ou menos, sentado debaixo de uma árvore, tendo uma aula, e do nada caísse um raio, né, tipo, cara, a gente ia olhar pro lado e falar assim, ih, caramba, Zeus tá boladão, né, cara? Porque é exatamente isso, é a forma de se relacionar. Eles não tinham compreensão da formação das nuvens, né? E do modo como todas as justificativas que a gente tem, elas levam até a formação de um raio. Então, os discursos, eles estavam muito pautados ainda no ideal religioso que sustentava aquela época. É bem interessante até falar sobre isso, porque quando a gente olha para o mito dentro da tradição grega, nós temos três pessoas que formam a cultura daquele povo da antiguidade e que de algum modo, elas se baseavam para a organização das aldeias em cima do discurso mítico, que era o adivinho, né? Outra pessoa importantíssima ali, ela era o rei, né? E o sábio, né? Aquele que guiava ali através da poesia, né? O povo com as narrativas. Então a gente tem ali o rei, nós temos o adivinho e nós temos o poeta, né? Esse sábio que construía as narrativas para o povo. E de modo particular, por que é legal a gente citar isso? Porque essas três pessoas, elas iam se alimentando ali, né, nas construções de narrativa e mantendo essa dominação em relação ao povo e à sua cultura, ok? Dito isso, é importante a gente citar aqui também, né, que o mito, ele é um tipo de conhecimento, viu? Não é porque é uma narrativa fantasiosa que ela não tem um fundamento, não tem uma estrutura, né? Não tem até mesmo, de algum modo, alguma razão do porquê existir. O mito é um conhecimento, ele é um conhecimento importante também. Não dá pra gente, muitas vezes, ter uma postura de prepotência, de simplesmente ignorar. Não, os próprios filósofos, Platão, usa muito da linguagem mítica para também fazer filosofia e explicar ali a filosofia, tá? E vou dar um exemplo muito interessante quando a gente fala sobre o tempo, né? Coloquei aqui em destaque para vocês. Por que o tempo ele tem uma relação legal quando a gente vai olhar para o mito, né? Nós temos dois deuses, né, que tinham representação na mitologia grega, que eles se referiam ao tempo. Um era Cronos e o outro Kairos. Cronos, ele traz o sentido desse tempo contado, cronometrado, né, calculadinho ali, que começa e termina, né, bem demarcado, e que inclusive
toca as nossas vidas o tempo todo, né? Essa aula, ela tem um tempo para começar e um tempo para acabar. As nossas vidas, o horário de trabalho, tantos compromissos que a gente tem, eles têm um horário para começar e um horário para terminar. Mas na mesma explicação sobre o tempo, a gente tem um outro também muito importante, que é o Kairos. Kairos a gente pode traduzir como o tempo da graça. É aquele tempo gostoso, que ele não é contado. Sabe quando você está com um amigo ou uma amiga, vivendo um momento gostoso, uma noite, sei lá, uma noite do pijama, né? Estão lá comendo uma pizza, enfim, fazendo alguma coisa legal, que do nada a gente, quando se depara e olha para o relógio e fala, nossa, o tempo passou e eu não vi, porque o tempo ele estava... A gente não sentiu o tempo passando, ele não nos tocou, porque foi muito especial, foi muito gostoso vivenciar isso. E a gente chama de Kairos esse tempo do coração, esse tempo da graça, esse tempo que não é calculado. E olha que bacana a gente perceber, né? Quando a gente fala sobre o tempo, a gente usa da mitologia para dar sentido em duas coisas que tocam a nossa vida no cotidiano de hoje. E vai dizer que não toca. É verdade, toca, né? Sim, de algum modo, um tempo cronológico, né? O tempo Kairos, um tempo o Cronos, o cronológico, né? E o Kairos, esse tempo da graça. Bem legal isso, né? Bom, para explicar o surgimento da filosofia, é importantíssimo a gente olhar para o contexto histórico de onde ela surge, né? Então, um primeiro ponto para a gente, né? O desenvolvimento da agricultura. Por quê? O desenvolvimento da agricultura, ele favorece ali o surgimento de algumas aristocracias que vão questionando o poder que antes era centralizado. Então você vê uma argumentação em relação a algumas problematizações, algumas coisas que eram estabelecidas e que não favoreciam ao todo. Então, com o desenvolvimento da agricultura, surge um povo um pouco mais fortalecido, né? Com uma base um pouco mais aristocrática e que começa a questionar o status quo ali. Outro ponto importante, a criação de leis e códigos. Por que criação de leis e códigos, né? Então você tem ali até alguns personagens importantes, né? Você tem Drácon, você tem Clístenes, né? Você tem Solon, que são figuras importantes do contexto grego que auxiliam uma racionalização do mundo da vida. Então você colocar no papel e estabelecer um modo de viver, um modo de ser, um modo de agir é fundamental para as relações. Mas o estabelecimento dessas regras passa por uma reflexão de justiça, do que é o bem, do que é a honestidade, né? Do jeito que a gente deve conduzir, uma reflexão que ela é coletiva, né? Então, a criação de leis e códigos também é fundamental dentro desse processo do contexto histórico. Outro ponto importantíssimo é o surgimento da Assembleia. A Assembleia, no lugar onde, né, os cidadãos gregos iam deliberar, né, iam discutir sobre as problematizações da vida da cidade, né? Então a Assembleia também é um ponto importante de deliberação, e aí você vê até mesmo o papel dos sofistas na construção dessa ideia de uma Assembleia, né? Porque eles formam para a retórica, eles formam para a oratória, mas também há uma racionalização, né, e deliberação daquilo que é comum de todos, né? Um comprometimento público de todos. E por último, não menos importante, a expansão comercial, que está ligada à ideia do desenvolvimento da agricultura, né? Mas na expansão comercial a gente também pode pegar um pouco a ideia das navegações, né? Essa noção de uma abertura, de conhecer outras realidades, também de ter a sua cultura tocada por outras realidades, que faz com que o povo, naquele contexto grego, ele comece a se questionar sobre coisas que antes eles não haviam se questionado, né? Então, a expansão comercial também é um ponto importantíssimo para nós. Bom, dito isso, olhando para o contexto histórico, tem agora um ponto importantíssimo para nós. Quando nós falávamos sobre a ideia do mito, do papel do mito, né, dentro da formação do povo, que vinha inclusive transmitido muito pelos poetas, a gente tem que entender que antes da filosofia nascer, nós tínhamos uma cosmogonia. Cosmo significa universo, né? Então,
E uma agonia é a ideia de um nascimento, de um discurso, muitas vezes pautado na relação dos deuses, muitas vezes pautado em elementos da natureza para explicar o surgimento do mundo. Então a cosmogonia, ela está atrelada à ideia do mito, né? De como as coisas elas foram se formando. E com essa passagem, né, com esse contexto histórico importante aqui, né, e o surgimento dos pré-socráticos, nós vemos o nascer de uma cosmologia, que é o estudo sobre a dinâmica, né, sobre o movimento das coisas, um estudo mais racional sobre como as coisas se estabelecem no mundo, não mais pautada num discurso mítico, num discurso que não toca a realidade. Então aqui, na cosmologia, você vê nascer uma ideia de um logos. O que é um logos? Uma palavra racional. Uma palavra que tem uma força, que passa por um estabelecimento, um critério rigoroso, com o intuito de justificar as coisas, ok? Então o logos, essa palavra racional, né, ela é importante exatamente nessa fundação de uma noção de uma cosmologia, que a gente vai ver mais pra frente, que ela ganha força com os filósofos pré-socráticos. Beleza, galera? Muito obrigado por estarmos juntos nessa aula. Se você curtiu, clica aqui, compartilha, né? Curte, se inscreva, comente também, porque é muito importante para nós, viu? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.